Acontece na Caixa Cultural Fortaleza a Sexta-feira do Cordel Brasileiro, evento que reúne artistas, poetas, músicos e pesquisadores em torno da literatura de cordel e suas múltiplas expressões. O evento oferece uma programação diversa que inclui recitais, cantorias, exposição de obras, shows, palestras e oficinas, além da venda de folhetos de cordel, livros, xilogravuras, camisetas e produtos afins. A iniciativa visa promover o encontro entre gerações e linguagens da cultura popular. O Entre Assuntos está no ar para falar sobre a Feira do Cordel Brasileiro. Para falar mais sobre a Feira do Cordel Brasileiro, eu recebo aqui com muito carinho o Clevson Viana, que é o organizador do evento. Seja muito bem-vindo aqui ao Entre Assuntos e a Opinião CE. Satisfação estar aqui no Estúdio da Opinião para falar da Feira do Cordel Brasileiro, que já é a 6ª edição. É um projeto que já vem desde 2016. Atravessamos aí esse período da pandemia, uns 2 ou 3 anos sem realizá-la, porque não foi viável. Mas agora retomamos de 2 anos para cá e estamos na 6ª edição. E pretendemos dar continuidade a um projeto que é muito caro, é muito importante para o gênero literário cordel, porque a gente, além de trabalhar com a poesia, com os autores, a gente também procura agregar as artes afins que dialogam com o cordel. Desde a primeira edição que a gente sempre abre espaço para o cinema, para palestra, essa parte de formação também é constante, tanto que ontem foi a abertura, né, dia 31, a abertura oficial, mas já havíamos tido 2 shows no final de semana anterior, né, e ontem foi a abertura oficial e hoje vamos ter oficina de xilogravura com o mestre da cultura Franco Orli e vamos ter palestra com Rosilene Mello, sobre a tipografia São Francisco, e vamos ter uma outra palestra sobre Antônio Conselheiro e a literatura de cordel, com Eleuda de Carvalho e Bruno Paulino. Ademais, vamos ter uma programação riquíssima a partir das 17 horas no palco J. Borges. Vamos ter cantorias, recitais, shows musicais, enfim, uma programação ampla, e mais de 30 expositores, entre poetas e editoras, estão presentes no espaço, mostrando a arte da literatura de cordel, esse gênero literário que hoje é patrimônio imaterial brasileiro tombado pelo IFAM. Inclusive a professora Rosilene é uma das principais protagonistas nesse reconhecimento do cordel como patrimônio imaterial, porque foi ela que elaborou o dossiê para que se consolidasse esse reconhecimento. No mais, é um evento que busca não só entreter, como formar. Essas oficinas são muito interessantes. Vamos ter no domingo uma oficina de literatura de cordel para construção de versos com o mestre Rouxinaldo Rinaré e a filha dele, Júlia Oliveira. E temos aí inúmeros poetas e poetisas expondo na feira, como Ilza Bezerra, Rosinha Miguel, Júlia Oliveira, Ivonete de Moraes e muitas outras vão estar presentes, e grandes poetas como Evaristo Geraldo da Silva, Francisco Paiva Neves, Estélio Torquato e muitos outros. Estilogravadores como o mestre João Pedro do Juazeiro, o mestre Franco Orli e grandes artistas gráficos, assim como o Cubas, que trabalha com essa parte da cultura nordestina e cearense, também vai estar expondo lá os desenhos dele. E por falar em desenhos, vamos ter um grande quadrinista, que é o JJ Marreiro, que vai estar no espaço infantil da feira, botando a meninada para desenhar. Né? Vai estar ministrando informalmente uma oficina de desenho. Então é um evento livre para todos os públicos, é gratuito, todos os dias. Hoje não, porque é o primeiro dia de abertura, a gente vai estar com a programação a partir das 17 horas. A abertura foi ontem, a partir das 17 horas. Hoje, a partir das 14 horas, nós já temos
nós já temos programação com as palestras, com as oficinas, e a partir das 17 vamos ter shows, cantorias e por aí vai. Você trouxe aí uma explanação bem completa da programação e traz para a gente uma visão assim que a cultura, o cordel em si, ele envolve uma questão cultural muito ampla, muito forte, né? Ele traz uma sensação assim de pertencimento, né? Uma coisa autêntica que faz parte da história do Nordeste, faz parte da história da nossa gente. É uma expressão artística de raiz muito forte. Como é manter essa expressão viva e forte durante tanto tempo, sem perder aí esse encanto, essa magia e a curiosidade das pessoas, né? Ele sempre desperta ali como é que se faz aquele casamento de rimas, de palavras, aquela construção característica com a xilogravura. Então são expressões muito fortes da nossa cultura. É verdade, e a gente às vezes, isso é tão comum no nosso cotidiano, é tão presente que às vezes a gente não se dá conta do valor extraordinário que tem esse gênero literário. Basta dizer para as pessoas que estão assistindo que é um dos gêneros literários mais importantes da cultura brasileira. Se duvidar, o Brasil é o país, não tenho dúvida alguma que o Brasil é o país que produz mais literatura popular no planeta Terra, e o Nordeste é destaque, e o Ceará mais destaque ainda, porque o Ceará tem inúmeros poetas de destaque, não só nacional como internacionalmente nessa área. Hoje a literatura de cordel é estudada nas principais universidades do planeta, como Harvard, nos Estados Unidos, como Poitiers, Sorbonne, Paul Valéry, na França, e como a Universidade de Osaka, no Japão, até antologia bilíngue, a Universidade de Osaka já publicou de cordel em português e japonês. Então, um gênero literário que desperta o interesse, não só do Brasil, mas do mundo todo. E, às vezes, por ser tão presente, as pessoas não se dão conta da sua importância. Acha que é apenas uma coisa folclórica, e não é. É também, mas é, sobretudo, uma tradição viva, que se renova, que se atualiza. Hoje aborda temas muito mais frequentes, que há 20, 30 anos não abordava. O cordel, como qualquer outro gênero literário, ele acompanha o seu tempo. E os poetas de hoje estão escrevendo cada vez mais sobre as questões do momento, né? Você trouxe aí as nuances aí da programação e me fez uma reflexão assim interessante, né? Tem nomes tradicionais, já fortes, já consolidados, tem artistas mais jovens e tem o público aí que pode experimentar, digamos assim, né? Ter um gostinho da experiência. Esse público mais jovem, ele continua sendo atraído por esse tipo de arte? Como é que você enxerga essa relação entre crianças e adolescentes com cordel? Eu tenho procurado, desde a primeira edição da feira, promover esse encontro de gerações, que eu acho muito sadio, muito saudável. Por exemplo, vamos ter no palco o mestre Chico Pedrosa, Francisco Pedrosa Galvão, 90 anos de idade, que é o maior declamador vivo da poesia nordestina, ao lado de Antony Feitosa, que é um garotinho aqui de Quixadá, que tem 8 anos de idade, que declama também. Certo? Ao mesmo tempo, no mesmo palco, vai estar a Rosinha Miguel, que tem 26 anos, vai estar, quer dizer, sempre procurando contemplar gerações, gêneros, né? Trazendo a mulher para o palco e dando destaque, a criança também. Por exemplo, vamos ter Oliveira de Panelas, que é uma figura lendária da cantoria de viola, com 80 anos, ao lado de Guilherme Nobre, que é um cantador de 20 e poucos anos, que é um cantador extraordinário de 20 e poucos anos, sempre procurando trazer um antigo, um veterano e um jovem, para mostrar também para o adolescente e para a criança que ele pode fazer, que ele é capaz de fazer. Então a gente promove dessa forma esse encontro, que é muito sadio, é muito saudável, e para mostrar para as pessoas também que cultura tradicional é algo jovem também, é algo cult, é algo moderno e atual. O que a gente pode trazer também dentro dessa reflexão é que o cordel, ele traz essa tradição de raiz, essa tradição forte, consolidada, enraizada,
e ele evolui como toda arte, né? Ele acompanha o movimento do tempo, ele acompanha o movimento da sociedade, ele acompanha o que acontece no mundo, né? Ele traz essa linguagem muito característica para contar histórias reais e dentro de um contexto real. Isso traz para as pessoas que estão começando ou que querem começar ou que são admiradores, ao meu ver, uma certa segurança. Poxa, essa arte aqui, ela existe, ela sobreviveu e ela evolui. Então, me dá uma sensação de que a continuidade dela é garantida, o que a gente não vê em outras expressões que as pessoas têm que lutar bastante para manter viva. A gente também luta bastante para manter viva, mas graças ao trabalho que a gente vem desenvolvendo há mais de 2 décadas, hoje eu sou mestre da cultura, diplomado do estado do Ceará, né? E há 36 anos trabalho com cultura tradicional popular. Interessante essa sua pergunta e muito legal também, porque a gente tem procurado trabalhar muito para manter essa tradição cada vez mais viva e ela tem se renovado de muitas maneiras, né? Você vê, por exemplo, você vai encontrar muito frequente o cordel sendo citado, mencionado no audiovisual, nos filmes do Cacá Diegues, por exemplo, que o pai dele, Manuel Diegues Júnior, era pesquisador da literatura de cordel, então o cordel é muito frequente no cinema de Glauber Rocha, de Rosenberg Cariri, que, por sinal, é um dos homenageados da feira, nosso grande Rosenberg Cariri, né? E, por sinal, essa coisa de trabalhar para manter essa tradição cada vez mais presente, cada vez mais viva, tem contribuído de muitas formas. Por exemplo, o cordel tem se renovado, ele deixou de pertencer apenas ao suporte folheto. Isso aqui não necessariamente é um cordel, é um folheto. Chama-se folheto esse suporte. Mas o cordel, enquanto gênero literário, ele está no livro. Hoje tem o livro infanto-juvenil, também todo ilustrado, que o texto se mantém intacto dentro do gênero, mas ele apresenta ilustrações para atingir uma outra parcela do público que está mais habituado a ver livros bem ilustrados. Ele está nos quadrinhos, ele está vários cordéis adaptados para quadrinhos, inclusive eu sou um dos pioneiros dessas adaptações, porque também sou quadrinista, com um trabalho já renomado, com vários prêmios HQ Mix, já fiz exposições no mundo todo, nos principais festivais da Europa, então sempre procuro dialogar o desenho com o cordel e mostrar essas artes com o teatro. Então, o cordel está em todas as artes, nas artes plásticas, inclusive. Tem também ali a capacidade de unir expressões artísticas, e eu acho que é a linguagem, né? A linguagem, a sonoridade, a forma de escrever o cordel e de ouvir, ele traz assim uma musicalidade até. Sim. Né? Então, eu acho que esse é um ponto também muito forte, porque é gostoso, né, de ouvir, é gostoso de ler, ele é agradável demais, né? Então essa nuance eu acho que também é interessante. Quando você começa a ler um cordel, o mestre Azulão foi uma figura muito presente nos eventos que eu promovi ao longo desses anos, é falecido, mas foi um dos maiores poetas da literatura de cordel de todos os tempos. Por sinal, foi um dos fundadores da Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E mestre Azulão tinha uma peculiaridade. A maioria dos declamadores declamam de memória. E Azulão, apesar da memória prodigiosa, ele sempre declamava segurando o folheto. E eu perguntei certa feita por que ele preferia declamar segurando o folheto. Ele disse, porque o público precisa saber que esse texto que eu estou dizendo está dentro do livro. Porque além de um grande poeta, ele também era um marqueteiro danado. Ele precisava vender o livro para sobreviver, vender o folheto. Então, ele precisava que, ao terminar a sua declamação, a pessoa, eu quero comprar esse folheto. Tá entendendo? Que genial. Era uma coisa interessante. Me fala uma história, um momento dentro dessas edições da feira que eu sei que devem ter várias, mas escolhe um que te marcou, te emocionou, que traz o que realmente é a essência desse evento. A gente sempre traz grandes artistas, né, que transitam, que passeiam pela feira. Antônio Nóbrega é uma figura que sempre é a segunda vez que participa da feira. O mestre Buli Buli
ele tem nos emocionado muito. Buli Buli é um mestre da cultura da Bahia, certo? É músico, sambador, cancioneiro, repentista, cordelista de mão cheia, e tem um trabalho voltado para a cultura negra. Então isso é muito legal, e é um mestre que, por sinal, é meu compadre, e nós temos uma obra em parceria, que eu fiz todo o projeto gráfico para ele, as ilustrações, que é Orixás em Cordel, e é uma obra de muita aceitação, que tem tido um destaque muito grande. E numa dessas edições da feira, que ele veio lançar os Orixás em Cordel, os maracatus vieram se apresentar, os capoeiristas vieram homenageá-lo, e foi um momento assim ímpar, muito lindo, porque foi a feira, e de repente ela abraçou toda essa diversidade da cultura negra, africana, muito legal, muito bonito, tocante mesmo. Acho que foi um dos grandes momentos. E o Coco do Iguape, no dia que se apresentou também, que por sinal vamos ter maracatu também nessa edição, no domingo vamos ter maracatu novamente. Eu amo maracatu, eu acho maracatu uma das coisas mais extraordinárias, porque o maracatu do Ceará só tem de igual com o maracatu de Pernambuco o nome, são duas manifestações culturais radicalmente diferentes, o nosso de Pernambuco. Mas eu acho o maracatu daqui simplesmente bate, aquela batida do maracatu bate junto com o coração da gente. Agora vamos lá. Toda expressão artística, né, todo artista, pessoa que se descobre artista, embora eu acho que todo mundo tem um pouquinho de arte dentro de si, se quiser desenvolver, tem uma tendência para escolher uma tipologia, um tipo de arte, uma expressão qualquer ela que seja. Mas quando você é apaixonado pelo cordel e você não sabe se você tem um talento nato para aquilo, você consegue desenvolver ou você já nasce cordelista? Olha, nas oficinas que eu ministro, já ministrei oficinas para centenas, milhares de pessoas. Através da Secretaria da Educação do Estado, uma época eu formei mais de 600 professores, trabalhei para o SESC também durante muito tempo, ministrando oficinas de literatura e de cordel e para muitos eventos. Eu acredito que qualquer pessoa pode aprender a tocar um instrumento musical e qualquer pessoa pode aprender a fazer uma estrofe de cordel, bem rimada e bem metrificada. Agora, se a pessoa vai desenvolver, se a pessoa vai seguir, isso vai da alma, do espírito da pessoa. A pessoa tem que ter aquele sopro de inspiração dentro de si para se manter firme naquilo e continuar, né? Mas aprender a fazer, qualquer pessoa pode aprender a fazer. Nas oficinas que eu ministro, todo mundo produz. Qual é a sensação quando você enxerga alguém que consegue transformar concretamente aquele desejo de fazer num produto feito? E quando você, enquanto mestre, identifica, nossa, essa pessoa aqui tem esse talento nato? Pois é, e nas oficinas da gente, quando surge um talento que se mantém, que continua na arte, né? Por exemplo, a Leila Freitas, hoje é uma poetisa com dezenas de títulos publicados. Ela surgiu na minha oficina. A Thalita Rezende, lá em Pombal, é uma poetisa que começou a escrever nas minhas oficinas e hoje tem vários títulos publicados. Então eu acho isso muito legal, porque isso é gratificante. Se ao longo do tempo você conseguiu contribuir com 4 ou 5 poetas, você já fez mais do que a sua parte. É verdade. E outra coisa, a oficina não é só para fabricar poetas, para formar poetas, é principalmente para formar leitores. Nós queremos leitores para a literatura de cordel, e quando a pessoa entende que esse gênero é valoroso, que ele é complexo, que ele tem regras bem estabelecidas, que tem que ser obedecidas e cumpridas, ele aprende a dar muito mais valor, porque na cabeça de quem não sabe, acha que é moleza fazer literatura de cordel bem é complexo, certo? Fazer mal feito qualquer pessoa faz, como muitos publiciteiros se metem de vez em quando a fazer e não quer gastar contratando um poeta de verdade e se mete a fazer e faz as coisas mais sem sentido do mundo. Não vou nem... tem uns comerciais aí que às vezes eles se metem a tentar imitar a literatura de cordel, mas acaba fazendo coisas grotescas.
Esse gênero, como qualquer outro, ele tem regras bem estabelecidas. Você vai escrever um conto, você tem que seguir as normas de um conto. Você vai escrever uma crônica também, um texto jornalístico, e a literatura de cordel da mesma forma. Tem as suas regras, que é a métrica, a rima e a oração, precisam ser seguidas. Que precisam ser seguidas. A feira em si, ela tem essa missão enraizada de manter a cultura viva, de ser uma vitrine, né, do que a gente tem de melhor e de descobrir também novos talentos. Mas é também um ambiente ali, como você falou, o poeta ele precisa sobreviver, ele precisa vender o que ele produz, ele precisa ter uma vitrine aberta e ampla. Onde entra a feira nesse sentido? Ela traz essa vertente aí para o poeta, ela traz essa injeção econômica aí para o setor? Sim, a economia criativa, né? Muito relevante, muito importante. A gente faz uma feira dessa, o poeta traz o seu produto, traz a sua arte, ele também quer comercializar, ele quer voltar para casa com algum dinheiro para a manutenção da sua família e pelo prazer também de difundir a sua arte. Porque são dois prazeres, quando o poeta vende, mas ele está formando um leitor para o trabalho dele. Isso é muito gratificante, essa coisa de formar um leitor. Então eu convido as pessoas que vão prestigiar a Feira do Cordel Brasileiro, que vai até domingo na Caixa Cultural Fortaleza. E a Caixa Cultural Fortaleza é aquele prédio da antiga alfândega, ao lado do Dragão do Mar, ali na Pessoa Anta. Entrada é franca, é gratuita, é livre para todos os públicos, não paga nada. Mas leve uma graninha, leve um dinheirinho para comprar um livro, para comprar um cordel, para prestigiar o poeta, porque ele sobrevive da arte, e poeta não vive de brisa, né? Ele também sente fome, precisa pagar boleto, por exemplo. Tudo isso está envolvido. Fala um pouco mais sobre essa integração das artes, né? O cordel ele é muito associado à xilogravura, né? Assim, ele está muito ali, as duas artes se fundem em uma só, digamos assim. Não sei nem se eu posso dizer dessa forma, mas fala sobre essa fusão. De repente Sim. Tem o maracatu, tem o cantor, tem o cantador, tem o repentista, tem o cordelista. Enfim, como é que esse grupo conversa entre si em um ambiente único? A xilogravura, ela se consolidou ao longo das décadas como a ilustração por excelência da literatura de cordel. Quase como uma identidade visual do que está escrito. Mas ela nunca foi unanimidade. Desde os primórdios que ela conviveu com outras formas de ilustrar as capas dos folhetos. Os primeiros folhetos publicados no final do século XIX eram chamados de capa cega, porque só trazia o título da obra, o nome do autor, às vezes alguma identificação do local onde aquela obra havia sido publicada. Quando muito, algumas vinhetas, uma cantoneirazinha, uma cercadura, uma moldura, para poder tornar a capa mais atraente, mais bonita. Já no início do século XIX, no início do século XX, o grande editor daquela época, que foi Leandro Gomes de Barros, e também um dos maiores poetas de todos os tempos, que até hoje é um dos mais festejados, ele começou a utilizar desenho e caricatura na capa dos folhetos, porque por essa época a caricatura estava no auge. As grandes publicações daquela época, o Malho, do início do século XX, as grandes publicações eram ilustradas com caricatura, o Malho, Careta, Fonfon, o Almanac Tico-Tico, todas essas publicações, a caricatura e o desenho eram presentes. Mas nós sabemos que a xilogravura ela foi utilizada amplamente na Guerra do Paraguai, nos periódicos que eram feitos e circulavam os panfletos que eram feitos na Guerra do Paraguai. E, vez por outra, as tipografias nos lugares mais afastados também utilizavam a xilogravura. Mas nos grandes centros, por exemplo, Recife, que era a capital mais desenvolvida do Nordeste, tinha grandes tipografias, se usava muito clichê de chumbo. Então, era muito frequente se usar desenhos. Posteriormente, começou a aproveitar também fotografias de artistas de cinema e cartões postais para ilustrar as histórias de cordel, principalmente as histórias de amor. Mas dos anos 30 para cá, a xilogravura começou a ficar mais presente na capa dos folhetos, né? E
a tipografia São Francisco, que foi a grande tipografia dos folhetos de cordel do Ceará, né, que atuou de 1950 até o final dos anos 70, né, e depois veio a se tornar Lira Nordestina, mas já com outro propósito, mais como uma escola de estilogravura. Ela trabalhou muito com os clichês de chumbo e, vez por outra, utilizava também estilogravura na capa dos folhetos. Por quê? Às vezes tinha necessidade de publicar um folheto de um dia para o outro, não tinha meios para fazer um clichê de chumbo em Juazeiro, por exemplo, encomendava esse clichê em Fortaleza ou no Recife, e demorava às vezes uma semana, 10 dias para chegar. E para evitar essa demora, o editor, que era o Zé Bernardo da Silva, encomendou ao mestre Nosa para fazer umas garatujas, uns bonequinhos no de madeira. Aí daí nasceu essa escola da estilogravura no Juazeiro, com Estênio Diniz, mestre Franco Orliz, Zé Lourenço, que hoje é uma escola muito forte. Mas não é só essa, porque tem a escola de Bezerros, com a família Borges, tem a escola de Caruaru com o mestre Dila, tem também a de Condado lá com José Costa Leite e muitas outras, né? Nossa, que aula, viu? Que aula. E hoje existe uma associação, um determinado... uma pessoa, um cordelista, que trabalha especificamente com um artista de estilogravura. Existem esses casamentos, assim, essas parcerias fixas, ou é uma leitura que se faz como um ilustrador? De repente você contrata ali um ilustrador para ilustrar um livro e aquela pessoa que compreende a sua mensagem, o seu texto. Há essa reciprocidade, essa atração, essas parcerias fixas, ou ela pode ser aleatória também? Não tem parcerias fixas, tem parcerias constantes. Por exemplo, apesar de ser ilustrador, eu gosto muito de contratar o trabalho de outros ilustradores, porque eu também sou editor. Enquanto editor, eu quero diversidade, eu quero diversificar o meu catálogo. Meu catálogo tem mais de 300 obras reeditadas sistematicamente, mas eu já publiquei mais de 1000 obras. Eu mantenho há 30 anos a Tupinanquim Editora, que é uma das maiores editoras de literatura de cordel do país, de todos os tempos. Por sinal, vai sair um livro, tem um pesquisador estudando a história da nossa Tupinanquim Editora para poder publicar um livro contando toda essa trajetória. Então eu procuro sempre recorrer a outros ilustradores, até para diversificar, para não ficar tudo com a minha cara, com o meu... E até nos meus livros, que eu tenho mais de 50 livros publicados, folhetos, depois que eu cheguei a 200 eu deixei de contar, mas os meus livros são mais de 50 publicados por diversas editoras, não só pela minha, mas também pela Edra, pela Edelbra, pela Leia, que é portuguesa, até por uma editora francesa eu já publiquei. Então, tenho livros publicados por muitas outras editoras, então eu indico ilustradores, mas tem um estilogravador que tem trabalhado muito comigo, que é o Maércio Siqueira, que é lá do Crato. Ele é muito bom, ele tem uma gravura mais bem definida, um traço mais elaborado, e eu gosto de trabalhar com ele. Eu já tenho muitos trabalhos publicados em parceria. Cariri é uma terra de muitos talentos, né? Porque há um estímulo, além de ser um ponto que congrega gente de... Na verdade, o Cariri é um caldeirão cultural que vem gente de todas as partes do Nordeste e se estabelece ali, né? E vem trazendo seus costumes, suas tradições. Por exemplo, Zé Bernardo era alagoano, né? A maioria desses... O Pedro Bandeira era paraibano. Quer dizer, os grandes poetas do Cariri, uma boa parte vem de fora, né? Vai migrando para lá por encontrar esse ambiente favorável. Exatamente, porque se tornou esse caldeirão cultural, né? Muito importante, mas o Ceará todo é muito rico. Se você estimular, por exemplo, a região do Ceará que mais tem poetas da literatura de cordel em destaque não é o Cariri, é o Sertão Central. Hoje você tem... só no Sertão Central, aí envolvendo Quixeramobim, Quixadá, Canindé e os demais municípios, uma boa parcela. Rochinol do Rinaré, Varisto Geraldo da Silva, Armando, Gonzaga Vieira, Pedro Paulo Paulino, Clécio Viana, Arievaldo Viana. Você vai citar uns 30 nomes de destaque só do Sertão Central. Que bom. Traz para a gente agora uma visão de futuro. A gente falou sobre história, a gente falou sobre presente, sobre passado, sobre presente. Agora eu queria que você falasse sobre futuro. Como é que você enxerga
né, o cenário para frente, né, dentro desse caldeirão tecnológico que a gente vive, né? Como é que você enxerga a posição do cordel e a vida do cordel no futuro? Eu tenho alguns medos que que procedem. Por exemplo, quando o poeta abre mão de um ilustrador para ilustrar a capa do seu folheto e parte para a inteligência artificial, mesmo que ele não tenha utilizado inteligência artificial para fazer o seu trabalho poético, ele põe em suspeição a sua obra. Ninguém aceita cultura tradicional feita por inteligência artificial, apesar de rimar, não combinam. Eu acho que é um fruto da inteligência humana. Se você partir para algo artificial, você está matando essa arte. Perde a essência. Certo? Ela está perdendo a essência. Vai ficar tudo muito pasteurizado. E a literatura de cordel, o legal da literatura de cordel são os sabores diferentes. Cada autor traz o seu sotaque, traz as suas características. E quando você vai partir para uma coisa artificial, todo mundo vai ficar igual, vai ficar muito semelhante. Isso vai matar, vai perder a graça. Então isso me preocupa, né? Mas eu penso que a gente tem que ser um pouco radical com relação a isso e até intransigente e prestigiar quem realmente faz a literatura de cordel autêntica, valorizar essas pessoas e estimular para que as novas gerações continuem seguindo nesse rumo, nesses passos. Porque eu, que sou da geração de 2000 para cá, comecei a publicar em 98, mas eu digo da geração de 2000 para cá se formou toda uma geração, uma renovação na literatura de cordel, uma geração muito importante da qual eu faço parte e na qual a gente tem nomes de muito destaque. Mas sabe por que nossa geração é forte? Porque ela foi beber na fonte. Nós fomos beber na fonte do mestre, como o mestre Bully Bully, fomos beber na fonte do mestre Lucas Evangelista, fomos beber na fonte do mestre João Firmino Cabral, do mestre Azulão. Então, se você não vai atrás desses mestres e dessas mestras como Joseni Lacerda, você vai perder a viagem, você vai fazer sempre um trabalho meia boca, um trabalho capenga, né? Daí a importância de uma feira como essa. A importância de uma feira como essa, porque ela faz a ponte do antigo com o atual, com o contemporâneo. Você traz o mestre como Chico Pedrosa, que tem quase 80 anos de poesia, 90 anos de vida, para dialogar com Anthony, que está começando, que tem 8 anos de idade, tem 2 anos já de caminhada. Então isso aí é o que vai manter. Isso é o que vai manter. A chama acesa. É um rapaz como Eudes, que é cearense, mas mora em Parnaíba, que tem 20 e poucos anos, está lá expondo o seu trabalho. E o trabalho dele, ele é um poeta extraordinário. Escreve muito bem, com segurança. O trabalho dele tem a sua perspectiva de vida, o seu sotaque. Isso é que enriquece a literatura de cordel. São os sotaques diferentes, as maneiras de se expressar diferentes, você trazer a sua história de vida. Se de repente você artificializa isso, você torna algo diluído, algo sem consistente, sem consistência e sem alma. Maravilha. Né? Então vamos encerrar reforçando o convite. Eu queria que você deixasse aí Eu posso reforçar o convite e ainda posso declamar para você. Então seria maravilhoso. Quero convidar todas as pessoas que estão nos assistindo aí para a Sexta-feira do Cordel Brasileiro, que ocorre do dia 31 ao dia 31 de julho ao dia 3 de agosto, na Caixa Cultural Fortaleza, com uma programação riquíssima, inteiramente gratuita, certo? Entrada franca e livre para todos os públicos. Tem espaço para criança, para pessoa de idade, para o jovem, uma feira de muita diversidade, até roupas com temáticas da literatura de cordel vão estar sendo comercializadas, livros, folhetos, muitos folhetos. Leve um dinheirinho também para prestigiar o poeta, para prestigiar os xilogravadores, os artistas que trabalham com essa arte, não é? E para encerrar isso, onde fica a Caixa Cultural? Ali na Avenida Pessoa Anta, ao lado do Centro Dragão do Mar,
aquele prédio lindo onde funcionava a antiga alfândega. E para encerrar, vou declamar um poema chamado Sertão Menino. Sertão Menino não, Doutor Lampião, que o povo quer rir, o povo gosta de humor. E diz assim: nas bibocas do sertão, deu-se um caso certo dia, trágico, porém engraçado, curioso em demasia. Tava seu João deitado numa rede, acomodado, quando Dona Salomé, com todo jeito e carinho, tentava extrair um espinho que de João furou o pé. Dizia Dona Saló: tenha calma, meu marido, que já tira este peste, não carece de alarido. Enquanto ela futucava, João Molenga então gritava: já tô sentindo um ardor, ai, ai, ui, 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 ai, que este acho não sai, vai devagar com andor. E nesse exato momento ia passando o Lampião, que ouvindo a gritaria foi tomar satisfação. E de forma resoluta pergunta então a matuta: ah, pois diga, minha senhora, que tá a gritaria esta desse cabo da molesta? Me responda sem demora. Diz Salomé bem dengosa: sabe o que é, capitão? Foi um espinho que entrou aqui no pé do meu João. Estou tentando tirar, mas ele não quer deixar. Começa com a gritaria. Há tempo que eu procuro, danadinho sem futuro, já tá me dando agonia. Lampião muito sisudo arrasta o punhal então de quase 1 metro e espeta com gosto o pé de João. Depois do pé espetado, diz Lampião afobado, com olhar mau e ladino: quer eu você gritar, porra, preciso sangrar, caba safado e mufino. Diz João para a esposa com olhar bem caviloso: aprenda, Saló, aprenda, que o capitão é jeitoso, com seu lindo punhalzinho, tirou o maldito espinho, foi mesmo uma maravilha. Deu vivas a Lampião, pois em todo esse sertão nunca vi mão mais macia. Que maravilha, que maravilha. E dissesse que não, para ver uma coisa. E que forma de declamar, e que autenticidade, e que interpretação. Eu acho que isso também a gente nem falou, mas isso é tão genuíno, né? É tão assim... Tão nosso. Tão característico e tão bonito. Perguntei ao mestre Francisco Pedrosa Galvão, Chico Pedrosa, 90 anos, o que a gente faz para conquistar o público? E ele disse: se você não fizer isso nos 3 primeiros minutos, você perdeu a viagem. Pode ir para casa. Nossa, que maravilha. Olha que conversa agradável, que maravilha, que aula. Muito obrigada pelas informações. Estou à sua disposição. Quando quiser me convidar para falar de outras artes, seguir. Inclusive dos quadrinhos. Né? Maravilha, maravilha. À disposição. Desejo uma feira maravilhosa, e que seja incrível, leve sua família. Com certeza, que seja leve incrível. Leve sua mãezinha, seu pai, se tiver filho, leve também. Maravilha, viu? Estaremos lá. Foi sucesso. Maravilha. E até a próxima, né? Olha aqui. Maravilha. Sucesso lá e até a próxima. Até a próxima. A gente fica por aqui, até a próxima.